Bom, a gente já viu a derivada direcional e a gente já viu a derivada como transformação linear, né? A gente tem uma função f, escolher um ponto A no domínio e um vetor que dá um deslocamento, né, uma perturbação nesse ponto A. E a gente já viu que dizer que a função tem derivada nesse sentido de transformação linear é dizer que ela pode ser expressa dessa forma, tem derivada no ponto A, né? Ela pode ser expressa dessa forma, onde essa t é uma transformação linear e essa ρ é o erro, tem que ter aquela propriedade boa de ir para zero mais rápido do que o próprio vetor v vai para zero. E aí, quando isso acontece, a gente diz que a função é diferenciável no ponto A, e essa transformação linear é a derivada de f no ponto A. Eu deveria ter escrito isso lá em cima, em vez de t, eu podia ter escrito isso aqui, aplicado no vetor v, né? A mesma coisa. Bom, então, quando isso acontece, a gente diz que ela é diferenciável, mas mesmo que isso não aconteça, às vezes acontece da gente ter as derivadas direcionais. Então, a derivada direcional você escolhe, já está escolhida a função f, o ponto A, e você escolhe o vetor v para dar a tal da direção, que para a gente não é exatamente uma direção, mas uma velocidade, né? Isso que está escrito aqui dentro é como se você estivesse percorrendo lá no domínio da função f uma reta com direção do vetor v, sentido do vetor v. No instante t igual a zero, você está passando pelo ponto A, ao longo do caminho todo você está com velocidade constante igual a v. E aí você quer saber como que é a taxa de variação da função f quando você anda em cima desse caminho aí, né? E aí, às vezes, você consegue, quando essa composição aqui é diferenciável no ponto zero, quer dizer, quando a reta está passando pelo ponto A, às vezes você consegue a derivada, e essa derivada é a derivada direcional, e aí, nesse caso, você consegue aproximar a função f lá perto do ponto A, só na direção v, você consegue aproximar dessa maneira, né? E a gente viu também que, quando ela tem diferencial, essa derivada direcional, ela é exatamente, isso aqui é exatamente a derivada de f no ponto A na direção do vetor v. Então, para não ficar parecendo que eu não estou falando nada, para deixar claro, essa derivada direcional, você pode ter derivadas direcionais e ainda assim a função não ser diferenciável. Quer dizer, você não tem essa transformação linear com aquele erro satisfazendo aquela propriedade boa e tal. Depois eu dou um exemplo de casos que você tem as derivadas direcionais, mas não tem a derivada como transformação linear. A gente vai fazer exemplo, talvez só na lista de exercícios, talvez eu faça um vídeo, né? Mas quando você tem a derivada como transformação linear, a derivada, ela justamente, o que ela faz, num certo sentido, é calcular a derivada direcional da função f, né? Você dá o vetor v e ela calcula a derivada na direção, e quando eu digo direção é velocidade, né? A derivada, né, a taxa de variação de f quando você passa pelo ponto A com velocidade igual a v. Isso é que vai dar essa aplicação de v nessa transformação linear, né? Então, isso vale quando a função pode ser expressa dessa forma, ou seja, quando ela é diferenciável no ponto A. E a pergunta que fica é, bom, eu já sei que quando pode, eu posso fazer isso. Mas a pergunta que fica é, e quando que isso vale, né? Quando que a função é de fato diferenciável? Eu vou ter que tentar arrumar uma transformação linear, uma coisa assim? Ou será que tem um critério mais fácil? É sobre isso que eu queria falar nessa aula.
esse critério mais fácil é o seguinte: você calcula as derivadas parciais da função f no ponto A. Se elas forem contínuas, então a função é diferenciável, ou seja, isso aqui vai acontecer, vai ter uma transformação linear, que o resto é desse jeito que a gente quer. E aí, nesse caso, então, as derivadas direcionais vão ser exatamente a aplicação de V nessa transformação linear, né? Certo? Então, o que eu queria falar nesse vídeo é só isso. Basta que as derivadas parciais sejam contínuas no ponto A, né? Então, por exemplo, eu nem ia fazer um exemplo não, mas, por exemplo, se a f, vou pegar uma função bem simples, se a f for assim, f de x, y, isso é igual, você põe aqui uma função que você sabe que a derivada é contínua, sei lá, e elevado a x vezes y, e aqui cosseno de x. Pronto. Você calcular as derivadas parciais dessa f é como? A derivada com respeito à primeira variável. Vou usar hoje para fazer diferente essa notação aqui, né? Derivada com respeito à primeira variável é esse vetor aqui, né? Derivar isso aqui com respeito a x, você trata y como sendo constante. Vamos ver se eu sei fazer isso, né? Eu normalmente eu não sou muito bom não nesse negócio de derivada, não? E a derivada de cosseno menos seno. Então, essa função que pega x e y e leva nisso daqui é contínua em qualquer ponto. E essa função, a derivada com respeito a y, aqui vai ser x, elevado a xy, e aqui vai ser zero, né? Porque não depende do y, tratando x como constante, aquilo é cosseno de uma constante, então a derivada é zero. Essa função é contínua, essa função é contínua, então as derivadas parciais são contínuas, portanto, essa função é diferenciável e vale todas aquelas coisas que a gente já falou. E você pode, então, calcular a matriz dessa transformação linear, né? Que é a matriz jacobiana. Você já calculou, né? A matriz jacobiana, eu vou escrever assim, ó, a derivada da função f no ponto x, y. Isso é uma transformação linear, a gente estava usando essa notação aqui para falar da matriz dessa transformação linear, né? E nesse caso aqui, a primeira coluna é a derivada com respeito a x. A segunda coluna, eu ainda estou na primeira coluna, menos seno x, e a segunda coluna é a derivada com respeito a y. E essa aqui que é a derivada, a matriz jacobiana dessa função f. É isso aqui, tá? Moleza, né? A única coisa que tem de novidade aqui, que você não sabia, é esse critério, tá? Como é que eu sei se eu posso ou não usar esse negócio de transformação linear, né? A matriz você poderia determinar, mesmo que não fosse transformação linear, só que talvez não fizesse muito sentido, porque a matriz, ela representa a transformação linear, né? Agora, você pode construir essa tabela, que é essa matriz, cheia de números ali, e aí você determinou uma matriz que não representa a diferencial porque a função não é diferenciável, certo? A gente até vai fazer exemplo disso para ver um caso que as coisas não funcionam, a gente vai calcular a matriz, mas a matriz não é de fato a matriz jacobiana porque a função não é nem mesmo diferenciável, né? Não sei se tem gente que chama de matriz jacobiana, mas ela não representa a diferencial como transformação linear, né? Então,
É isso.